Olá, boa noite. Estamos aqui para uma live, né? Que a gente vai falar sobre leis, sobre as escolas privadas. Hoje o nosso foco não é a escola pública, são as escolas privadas. Eu trabalho em escola privada e também em escola pública, e a gente percebe que a escola pública é obrigação do Estado, né, do governo, mas as escolas privadas a gente vê que estão abandonadas, digamos assim, né? Boa noite, Bia, Robson. Estamos começando agora, né? E eu estou falando sobre a necessidade que as escolas privadas estão tendo nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós precisamos nos unir, precisamos entender das leis, até mesmo para que a gente possa brigar pelos nossos direitos. Começando aí no início da pandemia, nós tivemos uma surpresa, ninguém esperava passar, ninguém nunca passou, nem as escolas passaram, nem nenhum pai de aluno, né? Nem nenhum aluno, nem nenhum professor. Então foi tudo muito novo para todo mundo. E nós acabamos tentando segurar, né? Segurar essa onda, essa tsunami que veio aí em cima da gente. Fomos obrigados a parar em março, a parar tudo. Fechamos muita gente. Eu pensei, né, também que fossem 2 semanas, que em 2 semanas tudo estaria bem. Não sei quem passou aí pelo H1N1. Eu estava nessa época trabalhando em escola e a gente via, né, que prolongamos as férias de julho, fomos para mais ou menos metade de agosto, mas voltamos. Então, pegamos as férias de julho, um pouquinho da de agosto e voltamos. Então, acredito que muitas pessoas tenham achado, tenham pensado que seria a mesma coisa, né? E de repente a gente teve aquela surpresa, 15 dias de férias, depois a gente ficou mais 15 dias de prorrogação dessas férias, que viraram 30 dias, além dos 15 de julho, do mês de julho. Então muitas pessoas acabaram ficando todo esse tempo parado, outras escolas particulares não, né? No caso da nossa, a gente não parou, a gente ficou muito preocupada com tudo isso, mas a gente se viu numa necessidade de continuar com as aulas. Então eu vou começar falando sobre as leis. Primeiro, né? Qual é a lei maior? A lei maior que a gente precisa, né, obedecer, digamos assim, é a Constituição Federal, lógico. Mas na educação é a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996, que fala, né, sobre a educação. Quais são os direitos, os deveres de todos na educação. E nós sabemos que diante, né, da Constituição também, a educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família, né, de promover a educação. Os filhos precisam, as crianças precisam, os adultos precisam. A gente está aí nas universidades online, né, também seguindo, o mestrado seguiu também de modo virtual. E a gente foi tentando se adequar. Mas como a gente faz isso, né, com crianças? Porque nós sabemos que adultos já não têm tanta organização, digamos assim, tanta concentração para nem... seria no caso organização, para continuar seus estudos de maneira semipresencial, né? Quem dirá totalmente online. Mas as escolas continuaram da forma que foram orientadas. Eu digo para vocês que foram poucas orientações que nós tivemos. Nós, logo no início, tivemos que fazer um planejamento para o Estado. Isso, nós também acabamos planejando a educação infantil. A princípio, o Estado é o responsável pelo ensino fundamental,
das escolas particulares, e nós acabamos também tendo que ensino fundamental e médio, né? E nós acabamos também tendo que incluir a educação infantil nesse plano. Então nós fizemos um plano de ação sem saber o que estava acontecendo, sem entender nada, achando que nós iríamos voltar logo em seguida. Nós já estamos aí terminando o ano. As escolas privadas, né, que não pararam, estão já quase concluindo o ano, provavelmente vão cumprir o calendário, que deve ir até o dia 18 de dezembro, da maioria pelo menos, acredito eu, começando no início de fevereiro. E fomos levando aos trancos e barrancos, mas quem pode dizer pra gente o que é certo ou o que é errado? A lei. Então nós temos uma lei para seguir, certo? E nessa lei a gente precisa estar super atento, porque ela muda o tempo inteiro. A lei começa, né, de um jeito, daqui a pouco tem uma emenda da lei, daqui a pouco tem um projeto de lei que acaba indo e sendo aprovado ou não. Então a gente tem que ficar de olho. E eu tive a ideia de fazer essa live por conta de um curso que eu fiz sobre legislação, que eu achei muito interessante, para poder estar informando vocês, né, informando as escolas privadas, que meu foco hoje é a escola privada, como eu comecei a falar, para que a gente saiba, até mesmo diante dos pais, se tem algum pai, né, assistindo, algum responsável por aluno que estuda em escola particular, a gente precisa entender de lei, até para quando, como eu falei, cobrar os nossos direitos. Então, nós começamos, né, a pandemia, começamos os trancos e barrancos, fizemos um plano de ação. Quem tem plataforma começou a utilizar mais a plataforma. Quem não tem a plataforma se virou. Um grupo de WhatsApp, com Facebook, com as redes sociais, porque nós sabemos que os alunos gostam, né, de estar aí nas redes sociais, tem uma familiaridade com as redes sociais. Isso a gente fala, né, Fundamental 2, ensino médio. E como ficou, né, a educação infantil e o ensino fundamental. Então vamos lá. Para começar, a gente não tinha muito conhecimento do que era um ensino à distância. E ainda surgiu o termo ensino remoto. Então vamos fazer a diferença de ensino à distância ao ensino remoto, para o ensino remoto. O ensino à distância, ele se dá exclusivamente por meio da tecnologia, como a internet, o computador, o celular, exclusivamente. E o ensino remoto une vários recursos, estratégias, nem todo, mesmo porque o que foi muito debatido e que está sendo ainda muito debatido é que nem todos os alunos têm acesso, né? Então, a gente não pode excluir. E o ensino remoto, que pode ser através tanto de apostila. Então, as escolas estão fazendo esse trabalho de imprimir as apostilas para os pais que não podem, não tem impressora em casa, de repente. Nós, tratando de escola privada, nós temos maior condição desses pais, pelo menos da maioria deles. Então, muitos conseguem imprimir em casa, o que não foi obrigado. A gente não teve nenhuma obrigação, ninguém obrigou os pais de imprimir essas apostilas em casa. Então, os pais podiam buscar as apostilas com todo cuidado, com toda a higiene, né, que é devido, ou imprimir em casa. Tudo bem, essa primeira parte. E com a complementação das aulas, ou pela plataforma, ou pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp. Então, a gente tinha esse contato com os alunos. As aulas síncronas, onde os professores podem tirar a dúvida desses alunos. Então, isso tudo compõe o ensino remoto. Então, nós, a fim de não prejudicar esses alunos, nós demos o jeito que pudemos, né, para que tudo continuasse. Lógico que nós tivemos muitas reclamações, os pais estranharam também esse momento. Foi um momento de muitas perdas, um momento de muito sacrifício de todo mundo. Os pais, com razão, reclamavam que não eram professores. Os professores também, com razão, reclamando que não eram youtubers. Então, que eles também não tinham a condição, né, de estar gravando aula, mas
A essa altura do campeonato, a gente já troca até ideia, né? Então, a gente tem vários grupos aí de Facebook que a gente troca ideia, troca o fundo vários programas que a gente descobriu nessa confusão toda de pandemia. E isso faz com que a gente perceba que mesmo nesse momento, novas aquisições esses alunos tiveram. Os alunos já estão sabendo utilizar as plataformas como o Google Meet, o Zoom. Eles já sabem desde pequenos. Eu digo isso porque eu estou trabalhando com eles e a gente está fazendo essas aulas síncronas. E eu posso dizer para vocês que está dando certo porque os pais de alguns alunos estão apoiando. Então, com isso, a gente começa a perceber. Nós tivemos muitas perdas? Sim, mas nós tivemos muitos ganhos. A própria BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que traz para a gente a tecnologia, bem ou mal, a gente teve que aprender a usar a tecnologia na marra. Se há ainda alguém que não consiga se adequar às tecnologias, eu acredito que essas pessoas desistiram. Porque quem está, aprendeu a usar. Eu mesma quase não sabia usar a plataforma, nada disso. Então, a gente tem que aprender, gravar videoaula, fazer fundo, quais são os programas de celular, os aplicativos que a gente consegue baixar, que são gratuitos. Então, a gente teve um contato mais intenso com a tecnologia. Como dizem, né, como já nos outros países, os alunos acabam sim tendo contato com novas tecnologias o tempo inteiro. Então, tivemos que entrar na marra, né? Então, falando de lei, a lei diz pra gente se a gente pode ou não utilizar das aulas remotas. E a pedagogia vai dizer, né, se é cabível a metodologia que a gente está utilizando ou não. Então, isso é o direito educacional. Uma coisa precisa trabalhar junto com a outra. Eu não posso dar as aulas remotas se a lei não me permitir. Assim como eu não posso obrigar as aulas remotas com uma determinada tecnologia se a pedagogia diz que não vai dar certo. Então, vocês entendem? Nós utilizamos a pedagogia junto com a lei. Então, é uma coisa que vem junto com a outra. Então, na nossa LDB, no artigo 80, fala que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Então, a gente tem aí uma situação emergencial. Muitos países não pensaram nessa situação emergencial, que não costuma, como a América do Sul, no caso, né? O Brasil, a gente nunca pensou, porque desde 1918, se eu não me engano, que não tem uma pandemia nessa proporção, né? Então, a gente ainda tem um decreto que regulamenta o ensino à distância no Brasil, que é o número 9.057, de 25 de maio de 2017. No artigo 2º, ele diz, eu vou ler para vocês: a educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na modalidade à distância, prestem atenção, a educação básica e a educação superior, nos termos deste decreto, observadas as condições de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. Então, aí a gente tem aí a liberação da educação básica, né? Mas é possível que a educação infantil, as crianças pequenas, é possível que a gente desenvolva estratégias para que a gente possa estar usando esse ensino remoto com eles? Então, essas estratégias, né, como eu falei para vocês, é a pedagogia que vai decidir. O direito diz se pode ou não, e a pedagogia vai falar. Só um minutinho, Monique, vem aqui que eu não consegui botar o Facebook. O Facebook não entrou ainda, gente, só o Instagram, eu me enrolei aqui. Então a principal pergunta que eu acredito que os pais estejam... A Monique vai aparecer aqui, tá, gente? Minha assessora técnica. Os pais
nesse momento, assim como as escolas, estão se perguntando: e a avaliação? O que a lei fala da avaliação? A avaliação pode ou a avaliação não pode? Qual é a base legal para que eu possa avaliar o meu aluno? Pode-se alterar essa base legal? Então, são as perguntas que estão sendo feitas no momento. Muitos pais nas escolas, escolas privadas, estão tirando os filhos, porque eles falaram que esse ano já é um ano perdido, que não estão conseguindo, não querem, o filho não quer. E a gente, né, a escola privada, que depende do pagamento das mensalidades desses alunos, fica como? E a educação, que é um direito desse aluno, como é que fica também? Então, a gente tem que parar, pegar a lei para saber como fica, certo? Até mesmo para que a gente planeje. Daqui a pouco eu vou falar sobre o planejamento para 2021, quais são as possibilidades que a gente pode estar traçando para 2021, até mesmo junto com os pais, que cada escola tem um público diferente, cada escola privada tem o seu público, tem escolas, né, que são um pouco mais caras, outras que não, tem umas que deu certo o ensino remoto, tem umas que as crianças assistem às aulas síncronas, tem outras que não deu muito certo. Então a gente precisa avaliar tudo isso, sentar com a equipe e avaliar. Mas, voltando lá na avaliação, vamos lá. E se o aluno, né, não entregar as atividades? Se eu optei por avaliação e meu aluno não fez nenhuma avaliação, eu vou reprovar esse aluno? Vamos ouvir o que a lei, nada melhor do que a lei para dizer pra gente o que pode acontecer com esse aluno e o que pode acontecer com ele no ano de 2021. Então, gente, foi editada na pandemia a Lei 14.040 de 2020. Essa lei dispensou os 200 dias letivos da educação infantil primeiro. Depois, a lei dispensou os 200 dias letivos do ensino fundamental. Porém, a lei não dispensou as 800 horas de carga horária, certo? A LDB exige, no seu artigo 24, é bom até quem está estudando para concurso prestar atenção nisso, ela diz que a frequência fica a cargo da escola. Então, a forma como você vai cobrar essa frequência fica a cargo da escola. Porém, ela precisa ter uma frequência mínima de 75% dessas 800 horas. Isso quer dizer que toda atividade que nós damos para os nossos alunos e eles precisam retornar tem que ter 75% de frequência, tá? Tá bom. E se esse aluno não entregou nada, não fez nada, o que eu posso fazer por ele? Então, gente, a lei não fala em avaliação, mas ela também não dispensa a avaliação, certo? E no parecer do CNE, número 15 de 2020, no artigo 27, ela fala: as avaliações do ensino fundamental, médio e superior devem ter foco prioritário nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais do replanejamento curricular das escolas, respeitada a autonomia do sistema de ensino, instituições e redes escolares e das instituições de ensino superior. Então, tem avaliação, certo? Por aí a gente vê que no parecer fala em avaliação. Mas ele diz que essa avaliação precisa ter foco nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais do replanejamento curricular. Então, a equipe deve ter sentado junto, né? Decidido o que é mais importante. Principalmente, agora eu vou... Já ligou? Não sei, quando ligar você me avisa. Então, o que eu vou esperar, né, que eu tenha dado, assim, para os meus alunos que eu possa avaliar? Qual o conteúdo que eu preciso avaliar? Então, isso precisava, né, a gente já está aí no final do ano, mas se ainda não foi decidido, então, vocês podem repensar,
Tá acabando o ano? Vai dar tempo? Não vai dar tempo de fechar? O que é mais importante para o próximo ano? Eu vou falar ainda, né, do que pode acontecer no próximo ano. Então, gente, como a lei flexibilizou a carga horária, são 800 horas, da forma que a gente conseguir passar para os nossos alunos, cada um na sua realidade, tá? Eu consigo dar aula síncrona e vai ter uma carga horária em cima das aulas síncronas. Beleza. Eu passo as folhinhas, tem aula para tirar dúvida, tem videoaula, então o aluno que assiste tem uma carga horária, o aluno que faz as atividades e devolve tem uma carga horária. Ótimo. Então vocês precisam anotar tudo isso. Mesmo porque lá no plano de ação, quando a gente nem sabia o que estava fazendo, a gente já tinha traçado alguns objetivos, coisas que a gente imaginava que pudesse acontecer, mas ninguém imaginava que ia até o final do ano, nessa situação, né? Então, agora que a gente está terminando o ano, eu cheguei a fazer uma live no início do ano, falando sobre aula remota. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Facebook, na Miller Connect, tem essa live. Não tá muito legal não, porque tava com barulho, mas a gente agora ao vivo no Facebook também. Olá, pessoal, a gente atrasou um pouquinho, tive um probleminha aqui técnico entre a cadeira e o computador, mas estamos falando sobre avaliação. Tá, então se a lei flexibilizou as 800 horas, não tem mais a obrigação de 200 horas, nem para a educação infantil, nem para o fundamental. Então agora o que eu vou fazer, né? Bom, eu estava falando que toda atividade tem uma carga horária, a gente precisa estar anotando, precisa estar registrando. Eu acho muito bom a gente guardar como se fosse um portfólio de cada turma para que a gente possa provar se isso vier, se alguém vier perguntar, para que a gente possa provar que a atividade foi feita, certo? E qual a carga horária de cada atividade. Eu acho, né, que as escolas, querendo realmente uma educação de qualidade para os seus alunos, essas escolas vão ter essa responsabilidade com a carga horária, né? Lógico que tem os casos, tem quem tenha perdido um parente, tem quem tenha ficado com problema na internet, aliás, quem não ficou nessa pandemia com problemas na internet. Então, tudo isso, o que eu peço nos grupos? Para os pais estarem falando o motivo do aluno não estar participando, para eles estarem sempre em contato com a gente. Então, eu eu tenho certeza que nessa pandemia a gente acabou ficando mais próximo desses pais. Eu respondo pai e mãe o dia inteiro, à noite também, final de semana, feriado. Então, acabamos tendo uma relação mais estreita. Isso fortaleceu muito os vínculos entre a escola e a família, né? Nós viramos assim, realmente, nós estamos na sala das pessoas, na aula síncrona, as mães estão acompanhando as nossas aulas, que foi, a gente falando dos pontos positivos da pandemia, para mim foi um ponto positivo da pandemia, essa aproximação com a família, os pais percebendo as dificuldades dos seus filhos, os pais percebendo suas próprias dificuldades, porque quando eles dizem, né, para os filhos, eu não consigo fazer meu filho sentar, meu filho fica o dia inteiro no celular, mas ele não quer mais assistir a professora falando. Então são coisas que a gente percebe que precisa de quê? De uma disciplina, precisa sentar. Oi, Alexandre Costa está falando ali. Olá, tia Mônica. Oi, Alexandre. Então a gente precisa perceber, né, quais são as dificuldades de cada um. Então, eu sou supervisora na escola e eu tô junto o tempo inteiro com as famílias. É um trabalho que cansa, às vezes cansa um pouquinho, porque até as avaliações a gente está participando, né? A mãe está tirando dúvida, a criança... Mas assim, a gente não dá a resposta, mas a gente percebe o quanto esse processo de aproximação dos pais com os filhos, nesse momento da educação, que nós sabemos também que muitos pais deixam os filhos na escola para poder trabalhar, para poder fazer suas atividades. Lógico que os pais não têm direito. Tem, lógico que tem, né? Todo mundo precisa ter a sua vida. E nesse momento se viu todo mundo ali junto, todo mundo os pais tendo que ser professores dos filhos, os filhos não querendo, os pais conhecendo. Aí quando os pais, era muito engraçado no início, porque quando eles entravam em contato comigo, eles falavam, tia Mônica, meu filho tá fazendo assim, assim. Eu falei, mas ele faz isso na sala de aula.
Faz, mas eu nunca imaginei. Eu falei, pois é, essa resistência ele tem na sala de aula. Ah, ele fica brincando, ele se distrai muito. Na sala de aula ele também fica. Então, coisas que a gente falava para os pais, pedia ajuda, com jeitinho, pai, mãe, presta atenção, né? A criança tá não está participando, não está entregando atividade de casa. Na hora da aula ela só quer conversar, não termina a atividade, não tem muita concentração. A gente ficava perturbando e os pais vêm pra gente passando tudo isso. Então, assim, foi um momento muito interessante, onde eles me ligavam, pediam, tia, eu preciso de ajuda. Eu falava no grupo, se vocês precisarem de ajuda, eu sou neuropsicopedagoga, eu sou pedagoga, sou profissional de educação física, eu estudo um pouquinho, posso ajudar vocês, de repente, também tenho filhos, né? Então a gente consegue ajudar um pouquinho. E com isso acabou estreitando mais ainda esses laços. Os pais perderam aquela vergonha de dizer, eu não estou conseguindo, né? Me ajuda, por favor. E nós fizemos um trabalho, gente, com o primeiro ano. A gente nunca imaginou uma alfabetização na época da pandemia. O primeiro ano tá lendo, o primeiro ano. Lógico que algumas crianças nesse processo agora estão correndo atrás. Porque agora os pais compreenderam a necessidade de fazer sim o filho que está chorando, sentar, ter uma disciplina, ter um horário, né, para conseguir acompanhar. E nas aulas síncronas a gente percebe quem está fazendo todas as atividades e quem não está fazendo nada. Então, gente, desenvolveu? Sim. Podem criticar, podem dizer que o ensino remoto é difícil? Sim, muito difícil. Mas a gente tem como, isso foi uma prova de que juntos nós temos sim como resolver, né? Então agora, estou dando uma introdução para o pessoal do Facebook, que a gente entrou agora ao vivo. A gente está falando das leis, que a educação é direito de todos, obrigação da família, do Estado, de promover. Então, o principal da lei para a criança, para o adolescente, é a educação, né? A gente daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do ECA também, esse ECA que o pessoal já está ultrapassado, só serve para uns, não serve para os outros. O ECA fez agora em julho 30 anos, né? Então está ultrapassado, precisa refazer. Gente, cadê? Vamos fazer, né? Vamos tentar, vamos dar ideias. Agora com as redes sociais a gente chega tão longe. Vamos fazer junto. Então essa iniciativa que eu tive foi realmente para a gente juntar as escolas privadas. O que está acontecendo na sua escola? Vocês podem comentar, podem falar aqui também, como vocês estão vendo tudo isso, o que está acontecendo na escola de vocês, é professor, é pai de aluno, é mãe de aluno, concorda comigo, não concorda? Gente, é um momento para a gente trocar ideia. Aquela história de que a gente não pode discutir nada que dá briga, isso é coisa do passado, será coisa para a gente realmente não mudar nada, né? Somos evoluídos o suficiente para, eu acho que, respeitar uns aos outros. Então, eu voltei na avaliação, que muitos pais, muitas escolas estão em dúvida quanto à avaliação. A gente já viu que na LDB, né, foi flexibilizado, os 200 dias letivos não são obrigatórios na educação infantil, não são obrigatórios no ensino fundamental. Nós agora precisamos sim das 800 horas. Toda atividade, toda avaliação, toda atividade síncrona, todo vídeo precisa ter computado um certo número de horas para compor as 800 horas, ok? Então, com essa disponibilidade surgem as ideias, tá bom? Então, meu aluno é obrigado a fazer, precisa ter 75% de frequência dentro dessas 800 horas. Sim, o aluno é obrigado. Tá. Mas meu aluno não fez nada, devolveu uma outra atividade. O que eu vou fazer? Estão falando aí que não pode reprovar, né? O município mesmo, agora o município de Cabo Frio, aprovou, né, o ensino remoto, que já foi uma iniciativa da prefeitura de Cabo Frio e agora teve o aval do Conselho Municipal. Para aprovar, os alunos têm direito, né? Então, direito a gente sabe que todo mundo tem, o Ministério Público estava em cima, estava perguntando. Agora em Arraial do Cabo, o Conselho Municipal de lá vetou, disse que não vai ter mais aula esse ano, só ano que vem, que não estava funcionando, que os alunos não estavam entrando. Bom, eu não estou aqui para discutir o ensino público, ok? Vamos falar do nosso privado. É só para fazer aí um desenho do que está acontecendo na nossa região. E nós, escolas privadas, estamos, né, tentando fazer o melhor desde o início da pandemia, sem mesmo saber o que a gente estava fazendo,
Pronto, dei uma resumida. E a gente viu, né, que no CNE eles falam, não fala na lei, no artigo 1º da lei que foi editada, falou sobre o estado de calamidade pública. Então, existe normas educacionais diferentes devido à calamidade pública. Beleza, já vimos isso. Então, a LDB diz pra gente que em situações excepcionais, a gente pode compensar as ausências com atividades extras. Depois das aulas, com atividades diversas extras. Mas a gente ainda não tinha falado em ensino remoto, nós nunca passamos por isso, certo? É novo, tudo novo. Como eu falei, ensino remoto não usa só a tecnologia, como ensino à distância. O ensino remoto a gente pode usar apostila, pode usar vídeo, pode usar tanto material físico quanto material tecnológico, ok? E, como eu estava falando, o aluno que não entregou as atividades, nós podemos reprovar. Podemos. Vai depender do que a escola decidiu. Nós somos autônomos como escolas particulares. O que a minha escola decidiu? Agora é uma coisa assim, muito importante, porque a gente vai ter que estar passando para os pais agora no final do ano. Acredito eu que ninguém tomou uma decisão ainda, porque realmente não sabia o que fazer, né? Mas a gente agora vai ter que tomar a decisão. Então, como sua escola vai agir no ano que vem? Ela vai trabalhar com a reprovação desses alunos. A gente sabe que se a gente reprovar, a gente vai trabalhar com a recuperação, tá? Para reprovar, a gente vai ter que trabalhar aí uma recuperação com esse aluno. Se o pai chegou até nós agora ele percebeu como é importante que o filho dele tivesse, né? Como seria importante que o filho dele tivesse continuado estudando, né? Ele não continuou, ele deu uma parada, mas ele agora quer reaver tudo isso. Entrega as atividades para esse pai, passa os vídeos das videoaulas para esse pai e fala, ele vai precisar fazer. É ensino fundamental? Ele vai precisar, porque a gente sabe que a educação, eu tô falando de fundamental, tá? Porque a gente sabe que a educação infantil não tem reprovação. Mas a criança perdeu. A gente percebe nas aulas síncronas como as crianças que continuaram estão à frente das outras que não continuaram. Ah, mas Mônica, na educação infantil eles só brincam. Eu tirei meu filho porque eles só brincam. Tudo bem, é direito seu tirar o seu filho, né? Porque eles só brincam. Cada um sabe o que faz com seus filhos, certo? Mas é importante que a gente perceba que não é só brincadeira. A educação infantil ajuda sim na formação. É uma etapa fundamental da vida da criança. É a etapa que a criança está criando uma consciência fonológica, que a criança brinca, que a criança canta, que ouve histórias, que se desenvolvem. Ah, mas eu dou conta de fazer tudo isso com meu filho em casa. Beleza, né? Então, tudo bem. Mas, como eu falei para vocês, daqui a pouco a gente vai falar no ECA, o que o ECA fala disso, tá? Vamos lá, voltando nas escolas privadas. Então, eu sei que ele vai precisar de reprovação, certo? E reposição desses conteúdos. Se o pai veio até você, não veio, não procurou, não trouxe nada, vou reprovar esse aluno. Pode reprovar esse aluno, porque ele não teve 75% da frequência, ok? Reprovou. Mas, e ano que vem, como fica, Mônica? Se eu receber um aluno de outra escola, que foi reprovado na outra escola, não fez nada, mas os pais acham que ele consegue ir para o ano posterior, eu posso fazer? Pode, porque a lei, ela prevê a reclassificação, pelo menos nas escolas privadas, tá? No município tem um negócio de uma escola pública do mesmo município para outra, mas nas escolas privadas a gente pode reclassificar esse aluno. A gente só precisa ter a prova da reclassificação, certo? Como você vai reclassificar? Você vai fazer uma avaliação com ele, né? Você não pode olhar para ele e falar, eu confio em você. E colocar o aluno no ano seguinte, porque ao invés de estar ajudando, a gente pode estar prejudicando. Quando ele perceber que ele não vai conseguir acompanhar a turma, pode causar um problema sério. Então, o que a gente vai fazer?
A gente pode reclassificar esse aluno mediante... Ah, mas ele foi reprovado na escola anterior. Não tem problema. Se eu fiz uma provinha com ele e vi que ele consegue, eu posso, tá? Se eu não quiser reprovar esse aluno, o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele dá pra gente a possibilidade de trabalhar num contínuo. Eles chamam de contínuo. O que é contínuo? Eu posso passar o meu aluno, que está no primeiro ano, para o segundo ano, só que eu vou ter a consciência de que esse aluno, no segundo ano, ele vai estudar o ano inteiro e não vai ter avaliação, tá? No terceiro ano, ele vai estudar o ano inteiro e vai fazer a avaliação. Só no terceiro ano, para que ele seja aprovado ou reprovado. É uma forma também de trabalho. Então, agora, a gente vai precisar parar para que a gente possa planejar o nosso ano de 2021. Nós podemos fazer contínuo, nós podemos fazer aprovar e ano que vem a gente fazer 2 anos em um, tá? Agora, só tem um problema. Se eu aprovar um aluno que ele não tem as 800 horas, que ele não frequentou, eu vou ter que garantir a ele que ele faça o ano que vem com 1.600 horas. Porque ele precisa ter as 800 horas que caberia a ele esse ano. Entenderam o problema? Eu consigo fazer dobrado, dar umas atividades paralelas para ele, eu consigo complementar essa carga horária que ele não teve esse ano. Ele pode ficar sem essa carga horária esse ano? Não pode, tá? Ele tem que complementar a carga horária de todos os anos. Porque a lei obriga as 800 horas, tá bom? E obriga 75% de frequência nessas 800 horas. Parece um pouquinho confuso, né? Vocês estão conseguindo compreender o que eu tô falando? Qualquer coisa vocês escrevam aí que eu repito, tá? Tô lendo aqui os comentários. Qualquer coisa eu repito. Então, gente, a gente viu que pode fazer avaliação sim, que a gente pode reprovar, que a gente pode reclassificar um aluno que vem de outra escola, se ele tiver condição, né? A gente pode... A lei está deixando aí inúmeras possibilidades para que a gente faça o melhor por essas crianças. Lógico que é muito melhor que a criança tenha estudado, que a criança tenha feito as atividades. Nós sabemos do prejuízo que é. Mas as crianças estão cansadas, teve uma perda na família. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente não pode levar nada a ferro e fogo, né? A gente precisa ter bom senso. A gente nunca passou por uma época dessa. A gente não sabia o que fazer. Ainda a gente continua sem saber o que fazer. Eu acho que é o momento de sentar com os pais e conversar sobre o que fazer no ano que vem. Como for, é um momento de avaliação. Os pais se autoavaliarem, que eu acho muito importante, né? Eu podia ter sentado com meu filho, podia ter dado um pouquinho mais de atenção, porque não cabe. A gente sabe que as crianças estão na escola, que os pais precisam trabalhar, que muitos não têm com quem deixar. Mas, gente, a gente vê aí como a educação no Brasil está precária. E, de repente, a gente precisava de um momento desse para os pais estarem reconhecendo ali as dificuldades dos seus filhos, né? Então, é uma coisa para se pensar. Então, gente, falando agora no ECA, né? Como eu falei, a educação infantil, ela tem a obrigatoriedade, as crianças, a partir de 4 anos de idade, precisam estar matriculadas na escola, certo? Precisam estar frequentando. Mas eu tirei meu filho porque eles só brincam, não deu muito certo, a escola não atingiu minhas expectativas, tive que pagar alguém para ficar com meu filho, não quis pagar a escola. Cada um tem, lógico, os seus motivos, né? Que a gente não está aqui para discutir o motivo de ninguém. Mas a educação, ela é vista no nosso país, na nossa lei, como uma forma desse ser, né, não chegar à delinquência. Então, se existe uma outra forma que não seja a educação, se desconhece, tá? Então, a gente precisa, né, primeiro, eu preciso do meu filho na escola, por quê? Porque ele vai desenvolver. Né? Meu filho está no pré-2, ano que vem vai para alfabetização, eu tirei ele. Ele não quer fazer atividade, ele vai ter um prejuízo.
perto das crianças que continuaram, certo? Eu tô falando, gente, só lembrando aqui quem chegou agora, eu tô falando de escola particular, escola da rede privada, tá? Eu não estou falando de escola pública. Escola pública são outros problemas, não deveriam ser diferentes. Todo mundo devia ter o mesmo direito, ok? Mas não estou chegando nesse âmbito de escola pública, estou falando de escola privada. Então, se seu filho com 4 anos precisa estar matriculado e você simplesmente sumiu da escola, né? Tirei meu filho da escola, não avisei nada. Essa escola pode estar avisando ao conselho tutelar? Pode. Né? Pode. Por quê? Muitas crianças, a lei acredita, o Ministério Público, o Conselho Tutelar acredita que essas crianças possam estar em situações de trabalho infantil, de abuso, porque quanto mais ficam em casa, mais chances tem dela estar sendo abusada, infelizmente, tá? É o que esse período de pandemia aumentou demais. A violência contra a mulher, a violência contra as crianças, os abusos contra as crianças, infelizmente, tá? Então, se eu na escola dei falta do seu filho, não aparece em uma aula, você não aparece em uma aula para pegar a atividade dele, não cancelou a matrícula dele, e se eu ficar preocupada com seu filho, eu posso acionar o conselho tutelar, tá? Existe essa preocupação, isso é cada dia mais sério. Então, você simplesmente transfira o seu filho. Tá bom? Agora, eu preciso da declaração que o meu filho estudou para o emprego. Para você estar empregado, você precisa da declaração que seu filho está matriculado na escola. Tá? Aí eu não tenho essa declaração para dar. Posso ter um prejuízo. Também. Só tô falando dos prejuízos, né? Que a gente pode ter tirando o filho da escola. O seu filho vai saber que ele não está em instituição de ensino nenhum. Não está vendo os amigos, não está vendo as professoras. E agora? Então, é um motivo para depressão, tá? E a gente está vendo que cada vez mais crianças, a gente teve um caso de uma criança que precisava passar no muro da escola e botar a mão no muro da escola porque estava com depressão. Então, para saber que a escola estava ali, que a escola existia ainda. Então, as crianças estão entrando em depressão. A gente tem até o caso de um aluno que voltou às aulas síncronas, estava um pouquinho afastado, e ele melhorou, e ele está super empolgado, e ele está acompanhando tudo. Então, é um momento delicado? Mas gente, o que a gente está fazendo com as nossas crianças? Se a gente tem, não digo que se a gente não tem condição, mas se tem condição, por favor, né? Faz bem para a cabeça deles pensar numa outra coisa, pensar no trabalho da escola. Nós estamos fazendo trabalhos lindos, com fotografias, né? Com trabalhos que eles fazem maravilhosos com a ajuda dos pais. Eu posso dizer para vocês que esse momento, a gente pelo menos, né, na instituição que eu trabalho, a gente está conseguindo abranger o maior número de alunos. E eles estão fazendo esse trabalho. E o que a gente pode fazer hoje é vídeo, né? Então a gente faz o vídeo com todos os trabalhos que eles estão fazendo. E eles gostam de se ver, eles se sentem produtivos. É muito importante, tá bom? Então pensem nisso. Não tô falando para fazer ou não fazer. Só pensem por esse lado também, porque tem certas coisas que a gente também não se atenta, né? E como será 2021? O que esperar de 2021? Aqui no nosso município de Cabo Frio, o prefeito não liberou as aulas ainda. Mas a gente sabe que nas cidades, nos municípios que foram liberadas, né, a aula presencial, não está sendo normal. Né? Não estão indo todas as crianças para a escola. As escolas precisaram fazer uma série de mudanças nas salas de aula, comprar material, investir. As crianças revezam, elas não ficam de 1 às 5h30 na escola, porque são cuidados que a gente tem que ter, e são crianças. Por mais que a gente peça para não tirar máscara, não botar a mão na boca, não coçar o olho, não pegar a máscara do amiguinho, a gente sabe que vai acontecer. Afinal, nem imagina, se nós não passamos por isso, imagina eles, né? Se a gente esquece e coça o olho, eu vivo coçando o olho, eu tenho muita alergia, então eu entro no mercado, a mão vai direto no olho. Então imagina eles, né? A gente sabendo de tudo isso, imagina eles que ainda não viveram, não passaram por uma experiência dessa. Então, 2021 está sendo
planejado, acredito eu, com muito cuidado. Não vamos esperar que as aulas voltem ao normal, porque elas não vão voltar ao normal, tá? Sinto informar, a gente pode voltar sim, né? Com metade dos alunos, com espaço para eles, com um horário reduzido. Então, aquele pai que não quer o filho na escola porque tem que dar apoio em casa, notícia triste. Vocês vão precisar continuar, né, com esse apoio em casa, que para ele está sendo assim importantíssimo. Porque a gente vai ter que ter sim, escolas, aula síncrona, aula presencial, a gente vai ter tudo. A gente não vai voltar com todos os alunos, certo? Só para que a gente possa traçar como vai ser, o que a gente espera do ano de 2021. Eu não posso dizer para o pai que a aula vai voltar normal. Na minha reunião, né, que vai ser semana que vem, a minha diretora está me assistindo, a gente não pode dizer para esses pais que a gente vai voltar normal ano que vem, acabou o vírus, sumiu, vai desaparecer, vai chegar a vacina, a gente vai tomar vacina, vai ficar todo... Gente, ó, criança, professor, vão ser os últimos a serem vacinados. Por quê? Porque o governo está fazendo a parte dele, liberou o ensino remoto, certo? Então, tá tudo bem, é ensino remoto, vocês podem trabalhar dessa forma com as crianças, então precisou voltar. Quem vai tomar a primeira vacina? O pessoal da saúde, os comerciantes que trabalham com o público, né? Então, prestem atenção no que eu tô dizendo. A gente precisa planejar para o ano que vem com aulas síncronas, assíncronas, presenciais, se for o caso. Os pais, no contrato, como vai ser meu contrato? Mudem o contrato de renovação de matrícula, porque os contratos vão ter que constar aula presencial. Quando for liberado, tem que ficar claro para esses pais que pode ou não ser liberado. E os pais vão ter que ser consultados antes. Se o pai que liberar, dependendo da quantidade de alunos, dependendo do tamanho da sala, do tamanho da escola, vai ser reduzido. Seu filho não vai todo dia para a escola, por mais que você queira o ensino presencial. A não ser que tenham poucos alunos e só o seu filho, mais 2, 3, 4, que vão fazer, dependendo do tamanho da sala, tá? Mas a gente precisa colocar isso no contrato. A gente precisa colocar no contrato, né, que a gente vai oferecer. Esse ano, muitos pais questionaram, pediram redução na matrícula. Mas a gente não está gastando material. Mas, gente, não foi culpa da escola. Algumas deram desconto. A gente precisou organizar com os pais, a gente precisou combinar, muitos perderam o emprego, tudo isso foi feito, né? Cada escola, na sua possibilidade, fez. Tá. Corremos o risco, a gente conversando aqui, as escolas particulares aqui, pelo menos de Cabo Frio, muitas pensaram em fechar a escola, fechar suas portas. Todos os dias a gente conversa sobre isso. Então, o que a gente precisa fazer, né? E a gente conseguiu, a gente sobreviveu até hoje pedindo, por favor, paguem suas matrículas, a gente precisa, fazendo todo tipo de trabalho mais lindo do mundo, inventando coisas que a gente nunca imaginou para a gente conseguir oferecer para o aluno aquilo que ele merece, aquilo que ele está pagando, inclusive, né? E muitos pais não conseguiram pagar. Então, nós entramos num verdadeiro caos. Como pagar as contas, como pagar o aluguel. Então, para isso, gente, vamos ter cuidado para o ano que vem. Ninguém vai dizer para o pai ano que vem que a escola vai voltar, né? Todo mundo vai voltar, vai ter a vacina, a gente volta. Não é assim, depende, gente. Por mais que o prefeito, às vezes, queira até liberar, vai depender da comissão da pandemia, né? Tem um nome, comitê de... Não é da pandemia, não. É tipo o caos, né? Para que eles possam administrar quantos leitos têm ocupados, quantas pessoas aí ainda testaram positivo. Então não depende do prefeito, tá? A gente xinga o prefeito, a culpa é do prefeito, mas a culpa não é só do prefeito. A culpa é ainda do vírus. E a culpa é que a gente tem que cuidar das outras pessoas, tá bom? Seria muito fácil a gente abrir. Os municípios que abriram estão tendo que fechar, estão tendo que fazer lockdown novamente, porque aumentou o número, né? A criança, ela passa, muitas vezes ela é assintomática, e a gente viu que muitas pessoas 3 meses depois
tornaram a pegar o vírus. Então não é uma coisa que você pega uma vez e não pega nunca mais, certo? Então vamos fazer um negócio direito, vamos ser sinceros com os nossos pais. Ninguém é obrigado a estar em escola particular, tá? Ninguém é obrigado a matricular na rede privada, ninguém é obrigado a matricular na rede municipal, mas se as minhas condições são de estar na rede municipal, ótima notícia, Cabo Frio vai ter o ensino remoto. É igual da escola particular? Né? A gente não sabe. Eu sei que na escola particular a gente tá ralando pra caramba para dar o melhor para os nossos alunos, tá? Agora eu não posso falar dos outros. Então cabe a cada um pensar para também, gente, não ficar atrapalhando, né? Atrasando, a outra pessoa tá contando com pagamento, eu tô contando, aquela vaga, agora a gente tá abrindo matrícula para 2021, a gente tá contando com uma vaga que de repente o pai fala, eu vou pagar, eu vou vir amanhã, eu venho depois de amanhã, vou te dar o dinheiro, não sei o que. A gente sabe que ninguém quer ficar devendo, né? A gente sabe que é uma situação realmente extrema. Mas, como eu falei, ninguém é obrigado a manter também o seu filho numa coisa que não é condição agora, né? Graças a Deus a gente tem aí em Cabo Frio também. Búzios eu não sei, acho que não começou. Arraial do Cabo parou agora, estava desde o início do ano, mas parou. São Pedro está desde o início do ano. Então, algumas redes estão oferecendo, né? Então, depende muito do que a gente acredita, tá? Era isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês, para alertar, para as escolas privadas se unirem, que nesse momento cada um tem o seu público, cada um tem, para a gente trocar ideia, para a gente conseguir conversar com esses pais, a gente precisa ser sincero, a gente precisa desenvolver com eles fazem parte desse processo também de educação. Os nossos alunos com deficiência, como a gente está fazendo? A gente não pode abandonar eles também, traçar estratégias para os nossos alunos com deficiência, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer mandar alguma mensagem? Falar algo sobre tudo isso que a gente conversou hoje? Eu sei que esse vídeo vai ficar gravado, vocês vão poder assistir posteriormente, então mesmo depois, se vocês quiserem mandar uma mensagem, falar sobre alguma coisa, eu estou disponível, tá? Disposta a trocar uma ideia. E é isso, tá bom? Vou me despedindo por aqui. Boa noite a todos. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.